Pessoal, hoje você não pode perder esse vídeo. Eu vou trazer aqui para vocês uma das situações mais preocupantes que está ocorrendo no nosso país, mas muita reviravolta mesmo, vocês se preparem. Vamos falar aqui a respeito tanto do arcabouço fiscal, vamos falar do plano de redução de gasto, que foi mais acrescentar gastos do que cortar, né? A parte de cortar foi o que mais chocou o Brasil inteiro. Eu vou trazer essa impressionante reviravolta. Inclusive, Bolsonaro, a maior bomba de todas, é que no meio de tudo isso, Bolsonaro ele pode se livrar das mãos do Alexandre de Moraes. Tem um plano, tem uma lei, que inclusive vamos ver como que o STF vai reagir em relação à própria Constituição. Não que ele faça questão dela, a gente vê quebrando várias regras o tempo inteiro, mas essa daqui pode ser uma carta na manga e pode ser um fator decisivo para tirar o Alexandre de Moraes não só desse processo aonde acusa o Bolsonaro de participar de um suposto golpe que nunca aconteceu, mas também dos outros processos aonde ou investigação que envolva o Bolsonaro e o próprio Alexandre de Moraes como vítima. Eu vou trazer para vocês, enquanto isso, o governo Lula reafirma a sua incompetência. Enquanto todos estavam esperando um robusto pacote de corte de gasto, o governo anunciou uma bomba, mas uma bomba tão grande que não vai restar dúvidas do quanto a esquerda está agindo de uma forma eleitoreira por causa das eleições de 2026 e também incompetente, eu diria. Eu vou mostrar para vocês os detalhes, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo para levarmos essa informação, coisa que a mídia não te mostra como deveria mostrar. Mas aqui eu vou trazer minha análise para que vocês entendam o que de fato está acontecendo no Brasil, tudo bem? Vamos começar aqui, gente, com a primeira notícia que eu vou trazer para vocês, que é as recentes iniciativas do STF, do suposto, né, Supremo Tribunal Federal, se podemos chamá-lo assim, com base nessas ações, relacionados o quê? As mudanças do marco civil da internet. Eles suscitam sérias preocupações sobre os limites de liberdade de expressão e os perigos de censura estatal das plataformas digitais. E as propostas de ampliação do poder do judiciário e do Estado sobre a moderação de conteúdos da internet são preocupantes, não apenas pelo impacto na comunicação democrática, mas também pelos riscos à pluralidade de opiniões e à autonomia tecnológica. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas matérias que tratam a respeito dessa mudança no marco civil, como poderia inviabilizar, inclusive, o WhatsApp. Olha só, mudança no marco civil poderia inviabilizar o WhatsApp. Está aqui na matéria do CNN. Por quê? Porque o bloqueio exigiria reengenharia do aplicativo no mundo devido à criptografia, que é inviolável, disseram as fontes ligadas à plataforma. Então, aqui mostra que a eventual mudança dos trechos do Marco Civil da Internet no julgamento do STF, que começou nessa quarta-feira, dia 27, sobre o conjunto de ações que tratam da regulamentação das redes sociais, exigiria uma reengenharia do WhatsApp que poderia inviabilizar o uso do aplicativo no Brasil e no mundo. E aqui eles mostram, gente, por quê, né? Eles falam que a criptografia ela não pode, olha só, ela é uma ferramenta de segurança que garante a privacidade das conversas e impede que terceiros tenham acesso, inclusive a própria provedora. Se a justiça decidir que a Meta será obrigada a fornecer dados mediante decisão judicial, isso exigiria que se desligasse o modelo atual e se criasse um novo, e isso poderia gerar um efeito cascata no mundo. E não é só isso não, né, gente? Aqui o Comitê Gestor de Internet no Brasil teme que o julgamento de 3 casos de repercussão geral pelo STF sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdo gerado por terceiros pode acabar levando as plataformas a promover autocensura privada para evitar eventuais condenações ou indenizações impostas pela justiça. Então, para não serem punidas, as próprias plataformas iriam aplicar censura. Então, o STF poderia falar: ah, não é culpa nossa, a gente não falou isso. A gente disse que eles vão se responsabilizar, e é a plataforma. Vocês viram como eles estão fazendo o jogo? E aqui mostra, em outra matéria também, que o STF ele não terminou o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais por conteúdo de usuário, e é um tema bem complexo, né, que envolve aí as opiniões dos ministros
Aqui mostra, inclusive, que durante a deliberação os ministros se mostraram incomodados com a recusa das plataformas de remover perfis falsos do ar. Um exemplo é Alexandre de Moraes, que citou a situação pela qual passou, dizendo que as plataformas dificultam ou quase ignoram quando você tenta retirar um perfil falso seu. Ele disse o seguinte: eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, tenho os 20 perfis. Eu tenho que ficar correndo atrás. É tão óbvio para a plataforma que o perfil não é meu, porque o perfil meu só fica me criticando, seria algo surrealista. Então, essa questão é muito importante para ser discutida, porque não há boa vontade das plataformas em retirar. E o Gilmar Mendes e Carmen Lúcia afirmaram ter passado por situações similares. Já o Dias Toffoli e o Luiz Fux apresentaram os relatórios, depois os envolvidos apresentaram seus argumentos com os votos dos relatores e demais ministros, que foi apresentado nesta quinta-feira. E aqui a rede social questiona o Facebook, ele questionou a censura, ele disse que a alteração desse artigo pode fazer a obrigação de remover conteúdo sem ordem judicial, configura uma censura e viola a liberdade de expressão dos usuários. Já o Google, ele diz que em caso relacionado ao antigo Orkut, questiona-se se um provedor de serviço pode ser responsabilizado por armazenar conteúdo ofensivo e se deve realizar a prévia fiscalização desse material. Já o Partido Cidadania pede a proibição das decisões judiciais que suspendam o funcionamento de plataformas digitais, argumentando que essas medidas violam a liberdade de comunicação. Então, aqui mostra que a decisão da STF terá impacto significativo no cenário digital brasileiro e no mundo, né? E aqui mostra também que ele irá aumentar a responsabilidade das plataformas por conteúdos gerados por terceiro. A questão em debate é complexa, envolve delicado equilíbrio entre liberdade de expressão e necessidade de combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais. Então, assim, gente, eu vou trazer minha opinião para a gente ir para a próxima notícia sobre esse assunto, mas desinformação como pretexto para controle, né? Embora uma justificativa oficial seja o combate à desinformação, está muito claro que as medidas sugeridas, elas colocam em risco o equilíbrio entre a proteção contra conteúdos contratados e a garantia da liberdade de expressão. A propor de plataformas como WhatsApp, Telegram, sejam obrigadas a bloquear ou remover conteúdos mediante ordens judiciais cada vez mais amplas, cria-se um precedente para o silenciamento de vozes dissidentes. Tal medida, ao invés de fortalecer a democracia, pode instrumentalizar o poder estatal para censurar opiniões razoáveis e restringir o debate público. Já a ameaça à comunicação digital e inclusão social, as redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas são ferramentas indispensáveis para milhões de trabalhadores e também brasileiros, e seja para interações sociais, seja para fins comerciais ou educacionais. Caso mudanças restritivas sejam aprovadas, empresas como a WhatsApp já alertaram que suas operações podem se tornar inviáveis no Brasil, prejudicando diretamente a população. Isso parece que quer isolar o Brasil da tecnologia, isolar o Brasil de qualquer comunicação, né? E o impacto seria desastroso, gente, especialmente para pequenos empreendedores, comunidades que dependem dessas plataformas como os principais canais de comunicação. Um dos aspectos mais alarmantes, na minha opinião, é o que, Ana? É a concentração do poder no STF em órgãos estatais para decidir o que pode ou não ser dito na internet. Essa centralização coloca em xeque o princípio da neutralidade da rede e abre espaço para abusos. Transformar o judiciário no julgado absoluto do discurso digital ameaça a democracia ao limitar o pluralismo e enfraquecer a participação popular no debate público. Tem as consequências para a democracia e a economia também, porque além dos impactos na liberdade de expressão, estamos falando que essas mudanças podem inviabilizar o ambiente digital como um espaço de inovação e crescimento econômico. Startups, pequenas empresas e até mesmo grandes plataformas enfrentariam desafios regulatórios desproporcionais ou que limitariam o acesso a tecnologias essenciais e habilidades, a competitividade do Brasil no cenário global. Então, vocês percebem que essas ações do STF, elas refletem uma tendência perigosa de ativismo judicial que ultrapassa os limites institucionais e ameaça direitos fundamentais? É essencial que o combate à desinformação seja feito com respeito à liberdade de expressão, transparência, diálogo com a sociedade civil, evitando que medidas de regulação se transformem numa censura disfarçada.
Para proteger a democracia, o Brasil precisa de equilíbrio, não de autoritarismo travestido de proteção. Eu quero saber a sua opinião. Enquanto você comenta, os Estados Unidos continua a ser uma esperança. Olha só a matéria que saiu no jornal Estadão. Estados Unidos anunciou sanções a 21 aliados de Nicolás Maduro em resposta à repressão nas eleições. Então, funcionários de alto escalão sancionados incluem o chefe de agência penitenciária do país, o diretor de um serviço de inteligência e o ministro do gabinete de Maduro. Então, os Estados Unidos não está de brincadeira. Ele acusa-os de terem liderado o que chamaram de repressão para que o chavista se declarasse fraudulentamente vencedor das eleições de julho. E aqui eles se juntaram a uma lista de dezenas de venezuelanos já sancionados, que inclui o chefe tribunal do Supremo do país, então até o STF, vocês viram aí, né? E aqui dentro dessa lista, gente, eles falam o seguinte, né? As sanções implicam o bloqueio de propriedade e a suspensão da entrada nos Estados Unidos dos atuais ou ex-funcionários do governo venezuelano. E o Departamento do Estado americano ainda impôs restrições de visto a indivíduos alinhados em Maduro. Quase 2.000 pessoas já foram afetadas até o momento. Então, percebe? Os Estados Unidos acaba sendo uma esperança nesse momento de crise, porque ele está punindo lá o país do Maduro, mesmo não podendo aplicar leis dentro do país, ele consegue fazer com sanções. Olha, aqui você não entra. Então, é um alívio, de uma certa forma, para os brasileiros que têm ainda esperança de algo acontecer em relação ao autoritarismo que ocorre no Brasil. Enquanto isso, olha só, o governo detalhou as medidas de corte de gasto. Gente, mas olha que absurdo, né? Ao invés de apresentar um plano decente de corte de gastos, a gente achou que a esquerda, apanhando tanto nas eleições municipais, iria trazer uma mudança na sua postura, já que ela fala tanto em mudar a comunicação e tal. Mas não, gente, olha só. Foi uma tragédia. O governo detalhou o conjunto de medidas de revisão de gastos públicos. O corte da despesa da União vai gerar uma economia de 70 bilhões nos próximos anos. Porém, esse pacote de 70 bilhões com isenção de IR até 5 mil e taxação para quem ganha acima de 50 mil reais gerou uma turbulência de emoções, vamos dizer assim, no mercado global. Inclusive, o dólar disparou, chegou a R$6. Então, para garantir resultados, o ministro da Fazenda afirma que, em caso de déficit primário, será proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Então, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele anunciou, né, o conjunto de medidas para controle de gasto e uma das promessas da campanha de Lula, que é a isenção do imposto de renda aos contribuintes que ganham até 5 mil reais por mês. As propostas dele prevê aí 70 bilhões de reais pelos próximos 2 anos. A nova regra, né, traz aí uma série de consequências. A conta, inclusive, não bate, que ele está fazendo. Vários economistas se posicionaram. Além disso, o Haddad confirmou o novo teto de reajuste do salário mínimo, então o valor será corrigido por até 2,5% da inflação. Antes, considerava a variação do PIB, não vai considerar mais, então o ministro da Fazenda confirmou que o reajuste do INPC, né, e o do salário mínimo será limitado a uma alta de 2,5% acima do INPC, acumulado em 12 meses até novembro, do ano anterior. O motivo é reduzir os gastos com despesas indexadas ao salário mínimo, como previdência, BPC e abono salarial. Então, ele veio tirando do pobre. Olha só, indexou. O PIB fechou em 2,9, vai ser limitado 2,5. Então, o governo reduziu o salário mínimo. Além disso, gente, olha só, tem um monte de coisa que eles fizeram, né? Agora a aposentadoria volta a contar para pagamento do BPC-Loas. Além disso, a renda de aposentadoria e de pensão, caso a pessoa more com alguém que recebe o benefício previdenciário, contará como renda. O Bolsonaro havia aprovado para que não contasse. Então, milhares, mais de 500 mil de pessoas entraram no BPC após a medida, né? Quem recebe benefício assistencial ou previdenciário de até um salário mínimo não entra como renda. Mas o governo foi totalmente contraditório ao que ele mesmo prega. Ele mesmo fala que salário mínimo não é renda. Renda é quem vive de dividendo. Mas aí, como que fica isso, né? Então, o pacote de ajuste fiscal do governo vai afetar o BPC. A renda, embora assistencial, é paga pelo INSS e tem pressionado as contas da Previdência. E pelas novas regras, o benefício será focado em pessoas incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Hoje, o BPC é pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que são de famílias consideradas carentes.
como ele colocou esse trecho, que é somente pessoas incapacitadas para a vida independente para o trabalho, muita gente, o que isso quer dizer? Às vezes o idoso, ele vai considerar ele capacitado para o trabalho, para a vida independente. Vocês percebem o que ele fez? Ele tirou também a deficiência moderada. Moderada não, né? Moderada. Deixou somente a grave. Também colocou aqui, gente, que as rendas até um salário mínimo somarão. Então, talvez não vai mais ser possível ter 2 BPC na mesma família. Olha que grave. Então, como que deve ficar? A pessoa terá que provar que está incapacitado para a vida independente para o trabalho, ou seja, deficiência ou idade deve ser incapacitante. Não será possível deduzir rendas familiares que não esteja prevista na lei. A renda do cônjuge ou companheiro, mesmo que não more com a pessoa, passará a contar para a liberação do benefício. Renda de irmão, filhos, enteados, solteiros ou casados também vão entrar no cálculo, desde que more com o idoso ou deficiente more com essa pessoa. Cadastros desatualizados há mais de 24 meses terão que ser atualizados com o CID, Classificação Internacional de Doença. A biometria será obrigatória não só para ter acesso ao benefício, regra que já está valendo no INSS, mas também para quem vai atualizar o cadastro. A renda da aposentadoria ou pensão vai voltar a contar para pagar o BPC. É preciso comprovar renda de até 1/4 do salário mínimo. Então tá aí, né, o que o governo está fazendo. E aí, para tentar minimizar, ele trouxe aqui, Ministério da Previdência e INSS lança o cartão Meu INSS Vale Mais. Olha só, aposentados e pensionistas do INSS de auxílios permanentes poderão antecipar até R$ 150 do seu pagamento e pagar com desconto em folha sem juros ou taxas no mês seguinte. Então, para dizer que ele ajuda você aposentado, olha o que ele vai fazer, né? Vocês vão ter aí um cartão, Meu INSS Vale Mais, e você vai poder antecipar R$ 150, só que você vai ter que pagar para ele. Você vai ter que pagar, porque o dinheiro não é seu, ele não está te dando benefício nenhum, tá? Então eu vou trazer aqui um pouquinho a minha opinião para vocês também a respeito disso, que eu achei assim tão absurdo, eu achei tão ridículo, sabe, gente? Só para entender, para vocês entenderem um pouquinho, uma análise dessas últimas ações aqui que eu mostrei para vocês do governo revela uma gestão que parece menos preocupada com os desafios estruturais do Brasil e mais focada em consolidar uma base estratégica. Embora algumas medidas sejam apresentadas como avanço, a forma como estão sendo conduzidas levanta dúvidas sobre o comportamento real com o bem-estar da população mais vulnerável e a sustentabilidade econômica do país. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, embora popular, carece de fundamentação do atual contexto fiscal. O país enfrenta desafios econômicos graves, como déficit orçamentário, crescimento tímido, e essa medida reduz ainda mais a arrecadação em um momento crítico. É evidente que o objetivo é agradar a classe média aos jovens, grupo estratégico para as próximas eleições de Lula, em detrimento de um planejamento macroeconômico responsável. Uma política fiscal equilibrada é essencial para evitar consequências como a inflação e o aumento da dívida pública, mas isso parece ter sido ignorado no plano do governo. A revogação de dispositivo que protegia os mais pobres no BPC Loas, por exemplo, é um golpe direto contra o mais vulnerável. A exclusão de benefícios como aposentadoria da contagem da renda per capita teve uma vitória significativa para as famílias carentes. Agora, ao reverter essa medida e ainda retirar a deficiência moderada do escopo do BPC, o governo parece trair uma narrativa de proteção aos pobres que tanto prega. Milhões de brasileiros podem perder acesso ao benefício crucial para sua sobrevivência, o que contradiz a imagem do Partido dos Trabalhadores, que se diz defensor dos desamparados. A PEC da escala 6x1, a repercussão trabalhista, embora apresente como um benefício à classe trabalhadora, a PEC 6x1 é um exemplo de política de miopia. A flexibilização das escalas de trabalho pode parecer positiva para os trabalhadores num primeiro momento, mas é um tiro no pé, especialmente para o setor privado. As empresas enfrentam aumentos de custos operacionais e poderão reagir com demissões em massa para se ajustarem ao novo cenário, criando uma nova onda de desemprego e precarização e, ao recontratar as pessoas com salário mais baixo, já que a PEC fala que vai reduzir a carga de trabalho, mas não vai reduzir o salário. Então, eles vão fazer o quê? Vão contratar pessoas que vão trabalhar menos, né, numa carga horária menor, mas com menor salário. O reajuste do salário mínimo, né? Essa mudança de regra de reajuste do salário mínimo é mais um ponto de desapontamento. Em vez de proporcionar ganhos reais aos trabalhadores, a decisão de atrelá-lo apenas à inflação e não ao crescimento do PIB reduz aí o poder de compra
da população mais pobre. Essa escolha reflete a prioridade em preferência de setores específicos, sacrificando o direito daqueles que dependem do mínimo para sobreviver. O que o governo vai fazer com esse dinheiro que ele está cortando dos pobres? Ele vai dar para quem é da classe média, ele vai dar para quem é o jovem, ele vai dar para quem é do cristão, ou seja, o público que ele quer trazer para si. Um exemplo, pé de meia. O pé de meia foca jovens, ensino médio. Vai lançar o pé de meia universitário, foca quem? Vocês estão entendendo? Aí o lançamento desse cartão meu Vale Mais, do INSS, com vale de R$ 150, é um exemplo gritante de assistencialismo vazio. Enquanto o governo alega que busca beneficiários lucrativos, a quantidade íntima oferecida soa como uma afronta aos beneficiários, especialmente em meio a tantas outras decisões que prejudicam essa parcela diretamente da população. Em vez de promover políticas estruturais para fortalecer o poder aquisitivo e a dignidade, gente, dos investidores, a medida parece um artifício de marketing político. Então, o que fica claro é que o governo Lula adotou uma postura calculada para consolidar novas bases eleitorais, jovens, cristãos, classe média, trabalhadores, são cortados com medidas de apelo populista, mas de impacto prático questionável. Ao mesmo tempo, os grupos historicamente associados ao PT, como os mais pobres e vulneráveis, estão sendo negligenciados ou, pior, prejudicados. Essa estratégia pode até trazer ganhos eleitorais de curto prazo, mas comprometer a revisão do governo e a sustentabilidade econômica do país, com certeza. Agora, vamos trazer aí sobre o Bolsonaro, né? Gente, para finalizar o nosso vídeo, a maior bomba de todas. Olha só, o Bolsonaro tem um plano, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem, mas o próprio Flávio Bolsonaro defendeu a anistia ampla e disse que o Alexandre de Moraes vai sofrer consequências por abusos. O senador falou após a divulgação da íntegra do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Então aqui o senador Flávio Bolsonaro disse que o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, sofre perseguição política após a divulgação dos relatórios da Polícia Federal na íntegra. Flávio ainda afirmou que o ministro Alexandre de Moraes descumpre leis e que será necessária uma anistia geral, inclusive para o magistrado. Ele fez um discurso em plenário do Senado nesta terça-feira. Abre aspas. Essa perseguição contra Bolsonaro e contra a direita não começou em 2022, 2023 ou em 2024. Começou muito antes, mas para ser breve aqui, o único caminho para alguma normalidade, para algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia, que tem que ser ampla, geral e restrita. Fecha aspas, disse o parlamentar. Abre de novo. Estou cada vez mais convicto disso, que inclui inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque ele já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment no seu artigo 39, inciso 2, que fala muito claramente. Eu vou ler aqui para não falar errado. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Fecha aspas. E essa ação pode ser uma carta na manga para Bolsonaro. A ação de Bolsonaro para barrar Moraes começará a ser julgada agora pelo STF no dia 6, gente. A defesa do Bolsonaro pede que o ministro do STF seja impedido de julgar o caso sobre a suposta tentativa de golpe, e isso pode, inclusive, afastar Moraes das outras acusações que envolvem Bolsonaro e envolve Moraes como vítima. Isso está previsto em lei, que é proibido, porque seria muito benéfico para o ministro, ele mesmo ser o relator e o responsável em condenar. Então, o julgamento do plenário irá do dia 6 até o dia 13 e os ministros irão avaliar os argumentos de que Moraes deveria ser impedido de seguir como relator de inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado e também a abolição do Estado Democrático de Direito. Agora eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam disso. Esse foi o vídeo de hoje. Muitas emoções, né, gente? Mas se prepare que tem mais. Em breve eu volto com mais um boletim. Até logo!